São Paulo chegou a fazer uma sondagem pelo atleta há 1 mês e meio atrás, basicamente, cerca de 6 semanas, 1 mês e meio atrás, só que aí a pedida do Bahia era inviável naquela ocasião, muito porque o Bahia naquela época não queria fazer negócio pelo Cauli. Só que aí o São Paulo foi continuando conversando com o staff do atleta porque havia o interesse por parte do Cauli de fechar esse negócio. E aí passou-se o tempo, o Cauli foi mostrando ao Bahia, conversando com o Bahia sobre esse interesse de saída, e aí o Bahia foi buscar, né, um negócio que para ele Bahia fosse vantajoso e para o São Paulo também fosse viável, então encontrou o meio termo. E aí as conversas avançaram nessa semana, o Rui Costa foi quem conduziu o papo, e aí o São Paulo conseguiu convencer o Bahia a fazer negócio muito por conta da vontade do jogador de ser jogador do Tricolor Paulista. Então, ele já chegou, passou mais cedo por exames médicos, vai assinar o contrato de empréstimo até o final da temporada. Esse contrato de empréstimo, São Paulo vai pagar, né? Está com uma taxa de empréstimo 500 mil euros, o que dá algo em torno de 3,1 milhões de reais. Porém, esse valor vai ser debitado, vai ser descontado daquilo que o Bahia tem a pagar ainda das negociações do Nestor e do Michel Araújo. O Bahia não deve nada, tá, gente? É só aquele famoso parcelamento. Então, tem débitos ainda a serem quitados. Então, ao invés de quitar alguns desses débitos, vai usar parte dessa grana para bater essa dívida que tem com o São Paulo. E aí, caso o Cauli jogue 25 jogos por 45 minutos, então é aquela matemática. Para essa lista de 25 jogos, só entra a partir do momento que ele jogar pelo menos 45 minutos em cada jogo. Então, jogou 45, um jogo. Jogou 50, um jogo. Jogou 44 minutos, não entra na contagem. Aí o São Paulo é obrigado a comprar o atleta por 2 milhões de euros, o que dá na cotação atual 12 milhões de reais, por 50% dos direitos. O Bahia tem 100%. E aí, depois disso, bateu a meta, aí vai ter uma nova contagem de 40 jogos, aí não tem minutos, são 40 jogos mesmo, que aí se ele bater 40 jogos, o São Paulo compra mais 25% do atleta obrigatoriamente por 600 mil euros. E ainda tem mais 500 bônus caso o São Paulo conquiste um título. Tem ali 250 mil euros que o São Paulo terá que pagar, e se ele bater uma meta ali que ainda eu não sei, sobre assistência, sobre gols, o São Paulo também terá que pagar mais 250 mil, ou seja, mais 500 mil euros em bônus. Então essa operação total aí do Cauli pode acabar sendo um pouco mais de 20 milhões de reais se ele bater todas essas metas. E aí a compra obrigatória, por exemplo, ele assinaria um novo contrato de 2 anos e aí o São Paulo parcelaria essa compra junto ao Bahia por 3 anos também. Então é toda essa operação, a engrenagem, ele já está no CT, já conheceu o grupo, já falou com o Crespo, a expectativa é até hoje de os exames estarem tudo certo, ele assina o contrato, talvez aparece no bid, pode até jogar no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que vai ser só lá contra o Coritiba, no Couto Pereira, no Paulistão, ele fica somente para a próxima fase. A gente passando e vamos passar no domingo da Ponte Preta. Gostei, né? Gostei da contratação, é uma posição até que na coletiva, na última coletiva, o Crespo, né, foi o tema da minha pergunta ali, né? Como é que ele faria para revezar Danielzinho e Marcos Antônio, porque esses aí só é dupla titular, né, Maurício? Talvez até precisa aí de um terceiro homem de meio campo para compor com eles, né? Que hoje é o Bobadilha, só que tem até uma notícia nova do Bobadilha aí, quero ver se minha apuração bate com a do Alex. É bom, o meio campo do São Paulo, ele hoje é o coração do time, né, Maurício? A gente acompanhou aí o jogo contra o Grêmio e viu quão importantes são as infiltrações, seja do Danielzinho, seja das bolas enfiadas pelo Marcos Antônio, que é talvez o jogador mais falado hoje no futebol brasileiro. Mas é isso, acho que o Cauli é um jogador que já vinha despertando o desejo do São Paulo, né? E as condições, bom, é aquilo que o São Paulo consegue pagar. Então, talvez até, né, num empréstimo convencional, não interessaria o Bahia, aí o São Paulo teve que, digamos, desculpa a expressão chula, abrir as pernas ali e topar um monte de metas, como o Corinthians mesmo, né, havia feito com o próprio Alisson, só que o Corinthians não cumpriu a palavra e deixou o Alisson a ver navios. Já também a gente vai falar da condição do Alisson. E você, Mal? Eu vou corrigir o título aqui, né? Afinal de contas, o nosso Edúcio aqui falou que no título está errado, então já estou corrigindo. O que está errado? Tá com I.
Isso, tá comigo. Mas eu corrigi lá no estúdio, então talvez tenha que corrigir aqui no StreamYard. Não precisa, já está corrigido. Olha, gente, achei muito bom esse reforço. O que o Alex falou, a gente tem que entender que não pode comparar o São Paulo com times endinheirados. E hoje, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, o Fluminense, que ganhou muito dinheiro lá na Copa do Mundo de Clubes, né? São times que têm mais dinheiro. Então, São Paulo, eu acho que dentro dessa pindaíba, está fazendo algo minimamente decente nos reforços. Então, vem um goleiro reserva, tá? O Coronel. Isso é meio X, né? Nós não sabemos muito sobre ele. Mas tá lá, disputando vaga na Copa do Mundo pelo Paraguai, então deve ser um bom goleiro aí, mas é reserva. Aí, você tem o Dória. Dória é zagueiro reserva, um zagueiro canhoto. Não é o zagueiro dos sonhos, né, de ninguém, mas, sei lá, é um cara que veio compor elenco para ser reserva. Agora o São Paulo contrata o Lucas Ramon, que vai brigar para ser titular. A gente está vendo o começo dele. O São Paulo contrata o Danielzinho, que é titular. Excelente. E agora o São Paulo contrata o Cauli, que tem potencial de titular. E essas engenharias financeiras é o que o São Paulo tem que fazer. Aí, sinceramente, acho que o Rui Costa está fazendo o que deve fazer, junto com o departamento financeiro. E não é melhor você ter um fracionamento que envolve metas, né? Porque se ele jogar toda essa minutagem, significa que ele vai estar bem, que ele vai estar sendo titular, que ele vai estar ajudando o time, certo? Então, o São Paulo arrumou um jeito aí de pagar alguma coisa mais imediata, abatendo um valor que tinha a receber do Bahia e traz o cara imediatamente. É tipo, sei lá, um consórcio de jogadores, entendeu? Foi lá e fez um plano de financiamento. Quando você vai comprar um apartamento lá, é um sonho de todo mundo, é um leasing. E o leasing, sei lá, daí você paga semestrais, e daí você paga anual, e daí renegocia. Essa é a realidade. O fato é que o São Paulo conseguiu trazer um cara com potencial de titular. Onde é que ele entraria nesse meio campo? Ele pode jogar... Hoje, como o São Paulo joga, que não tem um primeiro volante, né? O São Paulo hoje. Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho, muito móvel. Ele pode jogar nessa maneira de 3 caras móveis em qualquer uma das posições. Ele é um meia originalmente, ele é mais ofensivo, tá? É um cara que chega, muito bom de chegar na área com a bola dominada, driblar um, driblar dois e servir um outro jogador, servir o Caleri, servir o Luciano, por exemplo. É um cara que faz gols também. Então, eu achei uma coisa... E está com 30 anos. Então, eu achei que foi uma contratação muito boa do São Paulo. Fiquei contente. Nesses estertores que a gente não esperava muito. Mas quando a gente lembra do discurso do Macis, ao encontro do que falou o Alex, porque já havia um namoro, né? O Macis falou, olha, tem essas contratações, não vai ter nada novo. Só essas que estão em andamento, né? E acho que o Cauli era uma possibilidade que finalmente São Paulo conseguiu aí achar uma engenharia. O cara está com 30 anos, ou seja, ainda está no seu momento de auge profissional. Um jogador que tem sua formação toda na Alemanha, lá no Colônia. Ele não faz base no Brasil, ele faz base no Colônia, mas daí não figura em um time de ponta da Alemanha. Roda um pouquinho, aí vem para o Bahia, no Bahia que ele se torna conhecido e por muito tempo foi titular do Rogério Ceni. Gostei. E um outro Tô ponto... vendo aqui... Vai daí, Léo. Só um ponto, e aí também gostei da contratação e acho que é mais um fator que também me fez entender que essa negociação é uma boa, porque acho que o Cauli ele tem qualidade técnica, talvez a palavra não seja motivação, mas talvez o fato dele ter perdido espaço no ano passado e agora ele para um novo clube, para um clube gigantesco que é o São Paulo, pode ter esse fator novo dele dentro de campo mostrar mais vontade do que talvez ele tinha em outros tempos. Um outro ponto importante, e aí para a gente até entender, como o Maurício falou, a capacidade hoje financeira dos clubes, a realidade do São Paulo hoje, o Cauli ele vai reduzir o salário para jogar no São Paulo. Porque o São Paulo não teria as condições de arcar com os valores que ele tinha no Bahia. Lá no Bahia, para se ter um exemplo, ele tinha um salário próximo ao do Wendel, do Tolói, por exemplo. Ele aceitou reduzir os seus investimentos para chegar próximo ali de Alisson, de jogadores ali que estão ali no meio termo do São Paulo. É óbvio que depois ele ficando
tendo a compra confirmada, eles vão fazer uma equiparação salarial para ele voltar ao que ele recebeu no Bahia. Mas essa redução salarial mostra que é um cara que ele realmente quer estar no São Paulo, que ele entende que é um momento da carreira dele que é crucial, como aconteceu com o Danielzinho, como pode acontecer com o Coronel, como pode acontecer com o Dória também, que ainda não jogou bem, como o Lucas Ramon, é a chance da vida ao São Paulo. Então acho que o São Paulo está precisando de jogadores assim. O Cauli, ele vai jogar agora no maior clube que ele já jogou na carreira, como o Maurício falou. Ele na Europa ele não conseguiu despontar. Ele foi do Ludogorets, foi para o Bahia, se tornou ídolo do Bahia e agora tem a oportunidade de um grande como o São Paulo, a oportunidade da vida dele. Ele sabe, se ele não for bem no São Paulo, dificilmente ele vai jogar em um novo clube que tenha uma grandeza similar, próxima ali, né? Porque maior nunca vai ter. Então, acho que é uma boa contratação muito nesse quesito, e todas essas conversas de bastidores e todos esses pormenores também me fazem acreditar que o São Paulo foi bem dentro de uma capacidade financeira que o São Paulo pode chegar.